Dessa pregação, a palavra que Deus nos preparou é a visão do pouco. Ao longo da nossa noite, do nosso estudo, esse título vai ficar mais claro, e eu fiquei relutando e procurando um título que fizesse sentido para esse estudo dessa noite, e hoje me veio um tema que talvez fizesse mais sentido para o que nós queremos aprender, que é a visão do pouco. Trabalhar para Deus versus trabalhar para pessoas. Possamos dizer que nós vamos aprender e se deparar com passagens bíblicas que nos encorajam como que a correta visão de Deus faz com que nós possamos trabalhar para Deus e não para as pessoas. Por mais que pareça ser estranho, nós pensarmos a que momento que nós trabalhamos para pessoas, mas vale a pena nós abordarmos esse assunto esta noite, irmão Adelson, pelo tempo que nós estamos vivendo, pelo ambiente que nós estamos inseridos, e muitas vezes nós fazemos parte, e como que nós devemos ter atenção diante desse ambiente que faz com que muitas vezes a nossa visão ela seja um pouco distorcida, a visão real que nós devemos ter, que é justamente o ambiente da visão do gospel. É um termo muitas vezes que eu sei que nós estamos repetindo em algumas semanas, Márcio. Essa classe cristã que ela está imersa dentro de um comércio gospel. Mas vale a pena a gente entender o que isso implica nas nossas vidas e como que isso pode trazer uma outra tipo de visão que não seja uma visão de Deus, uma visão da palavra de Deus. Um termo que já está sendo utilizado há algum tempo, onde podemos denominar atividades ou produtos dentro de um mercado destinado a uma classe. Muitas vezes nós, participantes dessa classe, uma classe que consome um produto ou um serviço derivado de uma distribuição de mercado chamado gospel, onde não tem problema nenhum nós consumirmos isso, obviamente, até porque eu consumo algumas coisas desse mercado. Não é esse encorajamento dessa igreja, mas uma análise, Carla Canuto, que isso não é o resumo de uma vida cristã. Isso não o tanto que você consome de música gospel, o tanto que você consome de informação gospel da internet, de pregação do YouTube, de um podcast, ou de algum livro, ou de qualquer coisa assim, não é o seu resumo e não é o fator predominante e relevante que vai produzir a visão correta que você deve ter, ou seja, a visão de Deus. Isso pode ser um tempero, isso pode ser algum pontapé inicial, isso pode ser muitas vezes até um aspecto de um lazer saudável, até um aspecto de um entretenimento gostoso, mas não é o resumo da sua busca da visão que você deve ter. Por isso que eu gosto muito do formato americano, muito do formato cultural e artístico americano, onde qualquer tipo de arte e qualquer tipo de expressão cultural ela é entregue no mercado convencional. Se você tem uma cultura gospel, se você tem uma cultura cristã, se você tem uma música que fale do amor de Deus, ou se você tem uma arte que fale de Deus, se você tem um livro, se você tem qualquer informação artística e cultural referente à palavra de Deus, ela é distribuída no mercado e concorrido no mesmo mercado onde outras pessoas produzem outros tipos de arte. Isso soa, de algum modo, muito mais justo e muito mais transparente
Vou explicar o porquê. Ao invés do mercado brasileiro e de outros países, onde a cultura e artística gospel ou cristã ela é distribuída somente no público cristão. Música cristã é destinada para o público cristão. Arte cristã é destinada para o público cristão. Informação cristã é somente voltada para o mercado das classes cristãs. Ou seja, construir um mercado que se chamaram de mercado gospel e começaram a distribuir a um público destinado, que é a classe de pessoas que estão dentro de igrejas. E nesse formato, a grande atenção que eu quero deixar nessa noite, e o grande pensamento e análise que vale para a gente hoje, é o perigo de nós resumirmos a nossa vida cristã baseado simplesmente no consumo de uma arte ou de uma cultura gospel. E esse formato, ele é percebido. Esse perigo, essa disposição e esse encontro com esse mercado e o consumo desse mercado, muitas vezes nós percebemos que resumiu em definir o que é uma classe cristã hoje no Brasil. Uma classe de pessoas que se dizem cristão, uma classe que tem mostrado o crescimento e o avanço, onde hoje as pesquisas mostram que 65% das pessoas se dizem evangélicas. E o consumo e a distribuição do mercado gospel, ela gerou um crescimento de um público onde é distribuído através desse mercado e gerar um resultado de crentes do IBGE. Ou seja, crentes que não conhecem, não se depararam e não experimentaram o real valor das Escrituras. E o mercado e a classe cristã, ela é resumida qual música você ouve, qual podcast, ela é resumida em qual podcast de artista que você segue, algum stand-up cristão, alguma música cristã, algum show cristão, algum louvor cristão, alguma coisa assim. Shows milionários. Artista gospel com música cristã cobrando cachês milionários, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais para entregar de uma coisa que nós entendemos que são definidos como dons, como talentos de Deus, como entregado como um dom que Deus deu para as pessoas e são remunerados através de uma venda de um show de 300 mil, 500 mil reais. E volto a dizer, não que tenha algum problema de cobrar, mas se nós estamos entendendo o que nós estamos consumindo, isso é um dom, isso resume no meu alimento, e isso vai fazer o meu resultado de como eu vou experimentar Deus, isso é um dom, isso deveria ser cobrado dessa maneira, ou realmente, se eu dependo disso para ter a minha maturidade de Deus, eu dependo de ter um recurso financeiro para eu ter minha maturidade espiritual. Por isso que eu volto a dizer que eu gosto muito do formato americano, onde se você tem um dom, se você tem um talento e você quer distribuir, que você distribui no mercado convencional e venda a sua arte, mas não de uma forma onde nós entendemos que isso é um dom, e eu cobro por isso para fazer com que eu vou ajudar as pessoas. Porque se nós concordamos em pagar caro para ir no show gospel, e muitas vezes nós nos alegramos e nós nos orgulhamos de enviarmos nossos filhos e netos para esse mercado, nós deveríamos também cobrar o resultado por conta dessa compra desse ingresso. Se eu pago 20, 30, 50 reais e esse show ele gera para esse artista 300, 500 ou 1 milhão de reais de recursos, nós deveríamos ver os resultados e cobrar os resultados. Então teve 100 mil pessoas nesse show, eu gostaria que 10 pessoas fossem convertidas. E nós sabemos que é impossível cobrar esse resultado. E é claro que a palavra, ela diz de você realmente cuidar das pessoas que têm um dom, cuidar das pessoas que levam a palavra de Deus, que a palavra, ela encoraja dessa honra, ela encoraja desse cuidado, dessa remuneração, mas o que a palavra, ela diz, ela orienta, é através de pessoas que estão dentro
da seara do ensino. Os presbíteros, as pessoas que ensinam bem a palavra, que elas são dignos de honorários dobrados, são dignos de ser honradas e não amordaça o boi quando ele trabalha. A palavra, ela encoraja para que os líderes, que os detentores dos dons de levar o ensino da palavra de Deus, eles sejam remunerados. Mas isso se chama oferta. Isso se chama você cuidar. Isso se chama cuidado. E muitas vezes nós temos uma grande disposição para consumir o mercado gospel, para viver a cultura e a arte gospel, mas nós não temos uma disposição de honrar os líderes da classe cristã. Nós não temos a mesma disposição, a mesma preocupação de, ao tanto que nós consumimos o mercado gospel, de nós cuidarmos da classe da liderança cristã que realmente leva o ensino. Isso é um problema das igrejas. Nós vemos igrejas aí capengas, nós vemos igrejas sem banheiro, nós vemos igrejas aí com dificuldades, e a classe cristã cresce muito, cresce a passos largos, a voo baixo de 65% dos brasileiros se denominarem evangélicos. E por que talvez nós não nos deparamos com esse resultado nas nossas vidas imediatas? Porque muitas vezes falta pessoas, porque muitas vezes falta recursos, porque muitas vezes falta obediência, porque muitas vezes pastores passam dificuldades, porque muitas vezes igrejas estão limitadas nas suas estruturas, sendo que a classe cristã tem crescido uma cifra exorbitantemente de 65% dos brasileiros se denominarem evangélicos. É uma análise que a gente deveria fazer. O que está acontecendo de errado no meio disso? Porque o consumo do gospel cresce tanto, essa estrutura ela é tão grande, ela é tão rica, e a classe cristã muitas vezes é tão pobre, é tão carente. É mediante isso que nós devemos nos alertarmos e entendermos de fato de qual parte de classe cristã que eu faço parte. É da classe cristã gospel, que consome o mercado gospel, ou é da classe cristã verdadeira? Que muitas vezes nós consumimos o conteúdo de Deus, mas nós não consumimos Deus. A gente consome o conteúdo criado em nome de Deus, por um homem, por uma criatura, por um ser, mas nós não temos a disposição e a alegria e a vontade de consumir o próprio Deus. Percebe que muitas vezes a gente se dedica em ouvir um podcast, em seguir uma cultura, uma arte, um YouTube, um livro, um cantor, e nós vamos acompanhando esse cantor por anos e anos e anos e anos. Nós sabemos qual é o nome, qual é o tom, qual era o baterista. Muitas vezes a nossa igreja tem relatos e sabe a história com quem eu cantei, com quem meu filho canta, com quem meu neto canta, por onde, qual show que eu fui, qual show eu deixei de ir, mas eu não consigo um versículo decorado. Eu não consigo encorajar meus netos a decorar uma palavra de Deus, eu não consigo ajudar os meus filhos a honrar os líderes, eu não consigo ajudar o meu irmão a obedecer a palavra de Deus, mas eu sou um detentor do consumo do mercado gospel. Mas contudo eu não consumo Deus. Eu consumo o que é produzido de um homem em nome de Deus. É o que Paulo ele relata, irmão Sassá, no livro de Romanos capítulo 1, que trocaram a verdade pela injustiça, a piedade e deturparam a palavra de Deus, trocando o Criador pela criatura. E é a mesma raiz de um espírito que ele encoraja um homem a não olhar somente para Deus, mas a refletir em algo maior. Não é bem assim, talvez você possa experimentar o que seja bom e ruim para você mesmo. Vendo que era bom e agradável para ter entendimento, experimentar a arte do conhecimento do bem e do mal, isso sempre permeou o coração dos homens. Experimentar a religião, experimentar a adoração, porque o homem foi criado na sua estrutura para adorar, e o homem é impossível ele viver uma vida que ele não adore algo, e que se ele não adorar o que deve ser adorado, que é o nosso Senhor Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. E por isso que muitas vezes essa busca ela parece ser legítima. Essa busca
ela sacia um pouco o nosso ego, ela dá uma massageada no nosso espírito, porque eu estou perto de Deus, eu estou vivendo e permeando dentro do consumo de Deus, mas contudo eu estou idolatrando, estou adorando uma criatura e não um Criador. Eu consumo o conteúdo de Deus, mas eu não consumo Deus. Se torna difícil amar Deus, se torna difícil você buscar Deus, a palavra de Deus, e realmente você não se resumir a sua maturidade cristã num consumo de um mercado, mas realmente resumir a sua maturidade cristã no que você experimenta Deus através da leitura e da prática das Escrituras. Por isso nós nos tornamos o que Paulo também diz na carta de Hebreus, capítulo 5, de crianças espirituais. E ele reclama, Paulo, ele reclama desse termo em Hebreus 5, que ele fala assim: ao invés de vocês se tornarem mestres, quando que era para vocês estarem ensinando, quando era para vocês estarem dominando, nós temos a necessidade de novamente repetir e falar tudo de novo para vocês. Quando era para vocês já saberem os oráculos dos ministérios de Deus, nós temos que reensinar tudo de novo para vocês, porque vocês estão necessitados do leite espiritual, assim como crianças precisam do leite espiritual, porque se vocês fossem adultos, vocês consumiriam, assim como Paulo diz em Hebreus, a palavra de Deus e pela prática, para serem aptos a discernir o bem e tanto o mal. E por isso que nós somos uma classe cristã, muitas vezes como criança. Uma criança que não tem coragem de enfrentar um inseto, não tem coragem de enfrentar um trabalho, não tem a sua responsabilidade. É uma criança que precisa da mamãe, precisa do papai, um ser amedrontado pela sua estrutura óbvia de ser um ser limitado e carente de um cuidado. E muitas vezes, como Paulo diz, não como um pastor diz, mas como o apóstolo Paulo diz, crianças, essa classe existe pelo simples fato do apóstolo Paulo identificar essa classe dentro do ambiente religioso. Percebe só que isso é possível acontecer? Um ambiente onde as pessoas estão dentro do aspecto religioso, mas contudo nunca entende, nunca sabe, nunca cresce e nunca estão aptos a serem corajosos, a serem adultos e a serem pessoas dignas de enfrentar o mundo com aspecto na esperança e na prática da palavra de Deus. Quando tem que ser feito, faz. Quando não tem que ser feito, não faz. Porque são adultos que consomem Deus, que sabem que Deus os protege, e Deus é a sua esperança, e que por mais aconteça tudo errado, o máximo errado que possa acontecer na vida desse cristão é ele ter uma morte física que os preparará para o caminho da vida eterna. E por isso não há medo, não há temor, há coragem, há alegria em viver por esse Deus, porque a visão não é baseada no mercado, mas é baseada no próprio Deus verdadeiro. E esse cuidado no meio desse mercado que gera crianças espirituais sem coragem, baseado a sua vida cristã em shows, em podcasts, em YouTube ou qualquer outra coisa assim, que não tem problema você consumir, mesmo antes que venha a palavra de Deus, antes que venha o Deus verdadeiro ocupar os seus corações. É o famoso perigo do pecado santo. É o pecado santo onde você está dentro da igreja, você está adorando qualquer coisa, qualquer ser que não seja Deus. O perigo de você se adorar, ou de você adorar a criatura, nós admirarmos e nós brigarmos, nós lutarmos muito mais pelo que alguém diz, por algo que alguém falou, por que alguém que acredita, por uma coisa que foi dita, por algo que alguém pensa que é, ou muitas vezes algum pastor de YouTube, algum pastor de qualquer lugar, uma arte, uma cultura, uma música, ao invés do que nós entendermos o que a palavra de fato diz. É o perigo do pecado santo. Ah, mas essa pessoa
conhece a palavra, essa pessoa está dentro da igreja há tanto tempo, essa pessoa ela tem um dom, essa pessoa ela tem uma história, e nós vamos nos iludindo, nós vamos nos cativando pela criatura, nós vamos nos cativando pelas histórias das pessoas, nós vamos nos cativando pelas performances das pessoas. Isso vai nos iludindo, quando nós vamos ver, nós estamos dentro de um pecado santo e dentro de uma bolha religiosa que muitas vezes a gente nunca consegue sair. Isso pela falta da visão, a falta da visão correta. Nós começamos a adorar deuses, nós adoramos o gospel, o talento, o comércio, o homem, o eu, o meu jeito, a criatura, o que eu vou ter de benefícios para mim, e muitas vezes o resultado está aí. Líderes religiosos em pecados, em adultério, líderes religiosos em escândalos de pedofilia, líderes religiosos em escândalos de desvio, líderes religiosos milionários, líderes religiosos esbanjando Mercedes, esbanjando um avião, esbanjando bens. A avareza tomou conta dessa classe cristã e muitas vezes nós gostamos disso. Por isso que o título dessa noite é a visão do pouco. Poderia ser assim, a grande visão do pouco seria melhor. Como que você despertar uma grande visão dentro de um pouco? E você furar essa bolha, você furar essas dificuldades, você furar essa força e você vencer essa onda, entender que por trás disso existe uma coisa maior. Volto a dizer, não que você não possa consumir, mas o que te define e o que te resume a sua vida é a palavra e a prática de Deus, a leitura e a prática da palavra de Deus. Através de você realmente ter a visão do pouco, somente de você ter a visão correta de Deus. Somente uma visão correta de Deus, do Senhor Jesus Cristo, faz com que nós vivamos o melhor, a maturidade, o que nós devemos viver como realmente uma classe cristã. E por isso que não se surpreenda de você fazer parte de uma classe minoritária, uma classe menor dos que realmente têm uma visão verdadeira de Deus. Uma visão que eu quero compartilhar com vocês no livro de Apocalipse, capítulo 1. Uma visão do apóstolo João. Uma visão que talvez não se ensoberbeça, não se orgulhe ou não duvide muitas vezes de nós que estamos 10 anos dentro da igreja, como no meu caso, me coloco no meio dessa tentação. 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, de entender a dificuldade de ter essa visão. Porque o que nós vamos ler é um texto do apóstolo João. Agora o vovô John, não o apóstolo João, pescador, que encontra Jesus e anda com Jesus, escreve a carta de João. No princípio era o verbo, e o verbo era a carne. Mas agora o vovô João, um pouco mais maduro. E por isso não se surpreenda que talvez nós ainda não tenhamos uma visão completa do Senhor Jesus Cristo. Nós que talvez estejamos sentados aqui nessa noite, não como problema, mas não como uma afronta, mas como uma necessidade de nós abrirmos nossos olhos, assim como o próprio apóstolo João teve essa necessidade. E se João, que andou com Jesus, ele passa por isso, ele vê Jesus, ele vê os milagres de Jesus, ele demora tanto tempo para ter essa visão, não se surpreenda se você ainda não teve essa visão. Não se surpreenda. Mas se constrange.
diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 9, é o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e em Jesus, achei-me na ilha, chamado Patmos. Muitas vezes muitas vezes você persevera, assim como ele diz na perseverança, muitas vezes você persevera, e o dia que você se acha, muitas vezes é sozinho. Não se surpreenda em você se sentir sozinho na perseverança. Não se surpreenda de você não ser parte da maioria. Quando você decide perseverar em Cristo, muitas vezes você vai se achar, assim como o apóstolo João se achou, sozinho numa ilha. Muitas vezes a perseverança, o resultado da perseverança é você olhar para os lados e falar: rapaz, eu estou sozinho mesmo. Muitas vezes isso pode acontecer. Mas ele continua: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Olha só, muitas vezes, irmão, o que a palavra de Deus vai proporcionar a nós. A palavra de Deus muitas vezes vai fazer com que a gente se encontre sozinho por causa de Deus. Mas ele continua no versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim. Eu gostaria que você agora entendesse cada palavra que você vai ler daqui para frente. Muito mais do que um sentimento de tédio, muito mais do que um sentimento de desprezo, muito mais do que um sentimento muitas vezes de cansaço, ou de achar: poxa, eu já li isso aqui várias vezes. Mas eu gostaria que você desse isso numa perspectiva que talvez você nunca tenha na sua vida. Versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreves em livro e manda às 7 igrejas: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Batista do centro de Garça. Um acrescento que eu faço. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como os que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as estrelas, e a boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Essa é uma visão de Deus. Você já teve esse sentimento diante de Deus? Você já teve esse sentimento de você se encontrar com Deus em algum momento da sua vida e você ter uma noção que a sua vida não era nada dali para trás e que ela é completamente diferente daqui para frente? Você já teve um estralo em algum momento que você se assentou, ouviu, entendeu alguma coisa e aquilo ressignificou totalmente o que você vivia até naquele momento e o que você pode viver daqui para frente? Você já teve um sentimento do que agora o que você pode viver é algo extremamente grande, não grande para você, mas o que você é grande o suficiente para experimentar um Deus que é grande e que Ele pode mudar a sua vida? Você já teve esse sentimento? Você já teve esse encontro? Você já teve essa visão que você serve um Deus grandioso, capaz de pegar 7 estrelas nas suas mãos e que você não é capaz de olhar para um sol, porque esse sol reflete a grandeza do seu rosto? Você tem essa noção que você serve esse Deus e que Ele está aqui entre nós esta noite? Amém? E por que muitas vezes nós nos sentimos cansados? Por que muitas vezes a gente não decora um versículo? Por que muitas vezes a gente não oferta? Por que muitas vezes a gente não obedece a palavra de Deus? Se esse amém é verdadeiro. Por que talvez a gente não é animado com a palavra de Deus? Por que a gente não serve
inferno, e a gente não honra a Deus com essa visão de que Ele é grande, sendo que esse amém é verdadeiro. Por quê? Será que é inserido dentro de uma classe do mercado cultural gospel que faz nós entendermos que a nossa maturidade é baseado nisso, ou é baseado nesse encontro que João teve? Esse encontro que você encontra a Deus, ele muda a sua perspectiva e você chegou ao ponto de dizer e cair aos pés como um morto. Você caiu diante dos pés de Deus como um morto, entender que você não é nada sem Ele, ao ponto de tudo que você faz na vida é para Ele. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vinda para a igreja, a sua ida, tudo que você faz, o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, as suas finanças, o que você come, o que você bebe, em volta dessa visão que você tem de quem é Deus. Se nós tivéssemos essa visão, por que nós não frequentamos o culto do nosso Senhor Deus todos os domingos? Por que nós não vivemos a palavra de Deus com obediência? Por que nós não nos amamos? Por que nós não disciplinamos os nossos filhos diante desse Deus que é grandioso? Por que nós não temos coragem de ajudar as pessoas diante desse Deus que é Ele que fala com você? Por que nós não obedecemos esse Deus? Esse Deus aqui. Será que nós tememos Deus? Por que nós nos preocupamos além do necessário? Por que nós nos deprimimos? Por que nós passamos tanta ansiedade excessiva? Por que nós muitas vezes blasfemamos Deus? Por que nós somos viciados em certas coisas? Por que a palavra de Deus cansa? Por que eu não decoro um versículo? É a visão errada. É a visão de olhar para o pastor, é a visão de olhar para o mercado, é a visão de olhar para alguém que não é esse Deus, um Deus polido, que tem olhos como fogo, cabelos e brancos como a alva, que o seu olho resplandece como o sol, e que você não é capaz de olhar para Ele. Muitas vezes a gente fica como João ficou, vivendo com Deus, com Jesus, por 3 anos e mais tantos e tantos anos, até chegar nessa ilha, para poder enxergar o que realmente ele via de Deus. Às vezes demora, às vezes nunca vem. Mas o que nós possamos esperar e pedir é que isso venha às nossas vidas. E o que nós possamos pedir nessa noite é que nós possamos ter a visão de Deus. É que nós possamos realmente ter essa visão. E de nós não negarmos o fato que, talvez hoje eu não tenha essa visão. E que eu preciso ter essa visão, ir atrás dessa visão e pedir para Deus: Deus, me dê essa visão. Me dê esse sentimento e me faça com que a estrutura do meu corpo físico e espiritual chegue igual ao versículo 17, quando vi cair aos seus pés como um morto. A visão de Deus, a visão correta de Deus. Nós possamos ter essa visão hoje. Talvez que ela comece hoje, não tem nada a ver com o tempo que você tem para a igreja. Não tem nada a ver com a quantidade de dízimo que você já ofertou. Não tem nada a ver com quanto que você já fez, com quantos pastores você conhece, com quantas músicas você já ouviu, com quanta igreja que você já foi. Não tem nada a ver com o que você pode produzir. Tem a ver com como que você enxerga Deus. Isso é uma vida cristã. Não tem nada a ver com você tomar um banho e vir para a igreja, isso durante 40 anos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quanto você enxerga a Deus, e esse é o seu Deus do seu casamento. Esse é o seu Deus das suas finanças. Esse é o seu Deus da sua igreja. Esse é o seu Deus dos seus filhos. Esse é o Deus da sua família. É o Deus da sua casa. É esse Deus. A visão correta de Deus. Você sentiu isso? Esse encontro de Deus trouxe essa experiência de você temer a Deus? Você tem temor de Deus? Não diferente, não um medo de Deus, mas diferente do que medo, é um temor de Deus, de você se encontrar e você entender quem é esse Deus, como se você estivesse diante de uma coisa grandiosa, uma coisa bela, perfeita, e você teme aquilo com admiração. Uma admiração de entender como aquilo é grande, como aquilo é perfeito.
Isso é uma visão correta que faz sermos fiéis em tudo, ou pelo menos tentarmos nos levantarmos sempre que possível e nos arrependermos dos nossos pecados. É esse Deus que Ele faz você temer e faz você fazer tudo, não importa as circunstâncias. Faz você ser fiel em tudo, em tudo. Assim como Ele diz em Mateus 25, no capítulo 14. É essa visão de Deus que não importa a igreja que você está, não importa a casa que você está, não importa o casamento que você está, você tem uma visão grandiosa de Deus. Por isso o título dessa noite é a visão do povo. A visão do povo, ou a grande visão do povo, que seria melhor. Como é narrado no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, ele diz o que essa visão gera. O que uma visão grandiosa ela gera? Ela gera, no versículo 14 de Mateus 25, o seguinte: o próprio Jesus relatando o que é isso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade em compartilhar. É importante nós entendermos essa frase: cada um com sua própria capacidade em compartilhar. Deus não vai cobrar nada de você que você não tenha capacidade de multiplicar. Deus ele não vai cobrar uma responsabilidade se você não tem, mas se você tem, Ele vai cobrar. Se você tem informação, se você tem a capacidade, segundo a própria capacidade, então partiu, saiba que Ele vai voltar e cobrar segundo essa capacidade que você deveria ter. E ele continua no versículo 16: o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do Senhor. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E o curioso dessa história, que o que eu quero trazer é que a visão, o que a reta visão de Deus faz, é que ela faz nós sermos fiel no pouco. A visão correta do grandioso Deus, ela faz você ser fiel nas coisas pequenas. Porque o que acontece numa história contada pelo próprio Jesus é que o que Jesus ele fala para o que tem 5 talentos e reproduz 5 é a mesma afirmação que ele fala para o que tem 2 e reproduz 2. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Não importa se você tinha 5 e você reproduziu 5, não importa se você tinha 2 e você reproduziu 2. A afirmação de Jesus é: muito bem, foste fiel no pouco. Tanto porque tinha 5, tanto porque tinha 2. E o fato é que o que você tem sempre vai ser pouco diante de Deus. O que a gente tem nunca é o suficiente.
O que importa é o que você faz com o que você tem. Porque se nós um dia chegarmos numa igreja que tenha 300, 400, 1000 membros e uma estrutura, um pastor eloquente, mas nós não estamos reproduzindo e multiplicando para Deus, nós não teremos nada. Nós teremos talento, nós teremos recursos, nós teremos um prédio. E muitas vezes uma igreja muito menor, que reproduz mediante uma visão correta, ela reproduz muito mais do que uma grande igreja. O que importa é o que você faz e como você faz com o que você tem. Qual é o talento? Qual é a reprodução com o que você tem, com a fidelidade que você tem reproduzido o povo que nós temos? Como que você tem feito o seu pequeno ministério? Como você tem cuidado da sua pequena casinha, do seu carro velho? Você organiza a sua casa, você cuida do seu carrinho velho, você cuida da sua igreja pequena, como que você honra o seu pastor inexperiente, como que você cuida da igreja pequena, da casa pequena, do seu trabalho pequeno, da sua função pequena, como que você é fiel no pouco que você tem? E muitas vezes a gente pensa, não, mas tem pouca gente, mas o meu ministério tem pouca coisa, eu vou fazer de qualquer jeito. Vai lá e vai fazendo, empurrando com a barriga, como diz o ditado. E a gente muitas vezes não pratica e não reproduz com a visão de um grande Deus. Nós não fazemos muitas vezes o nosso ministério, nós não cuidamos das nossas coisas baseado de quem nós servimos. E a pergunta é: como que você cuida da sua casa? Como você cuida da sua vida? Como você cuida dos seus filhos? Como você cuida da sua igreja? Baseado não no tamanho que são as coisas, mas baseado no tamanho que é o seu Deus. Você arrumou a sua cama hoje? Nós fizemos o nosso melhor para o nosso ministério hoje, essa semana? Nós fizemos o melhor da nossa leitura para Deus, baseado no que nós temos hoje? Nós trabalhamos da melhor maneira no nosso ministério, por mais que nós não tenhamos grandes ministérios, grandes números, mas como que você exerce o seu pequeno ministério? Como que você se planeja? Como que você se organiza? E muitas vezes a gente pensa, mas tem pouca gente no meu ministério, vou fazer de qualquer jeito. Quando tiver grande, quando tiver bastante gente, quando tiver estruturado, aí eu vou me planejar, aí eu vou fazer, aí eu vou convidar. E aí nós vamos vivendo sem ser fiel no pouco. A pergunta é: como que você vive o seu pequeno ministério, a sua pequena vida, baseado na visão de um grande Deus? E por isso que Deus, Ele cobra, e por isso que os servos fiéis, eles se reproduzem. E aquele que tem uma visão errada de Deus, assim como ele diz, receoso, chegando por fim, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, Deus não é assim. E por isso, quando a gente não tem uma visão correta de Deus, a gente não reproduz o que nós devemos reproduzir. Nós reproduzimos qualquer coisa, mesmo menos reproduzir um talento para Deus. É a mesma coisa que acontece na multiplicação dos peixes. Jesus pergunta, os apóstolos dizem: como que nós vamos alimentar todo esse povo? E Deus diz: vocês mesmos vão alimentá-los. Deus tem capacidade de fazer o que Ele quiser, de resolver as nossas vidas, resolver o mundo no estalar de Deus. Mas Ele fala: vocês mesmos vão resolver essa parada aí. Vocês mesmos vão resolver isso daí. Mas com 2 peixinhos e 5 pães, com esse pouquinho. Com esse pouquinho, muitas vezes Deus deixa as migalhinhas para você ver que Ele é capaz de gerar os resultados. Pô, mas eu estou sendo fiel, eu tenho que isso aqui. Muitas vezes Deus não dá o resultado porque ainda nós não estamos com a disposição de resolver os nossos problemas. Ele fala: vocês vão alimentar o povo. E aí Jesus pergunta: o que tem aí? E é engraçado, né? Quando a gente começa a ler as parábolas, né, a gente fica perguntando: por que Deus pergunta quantos pães e quantos peixinhos tinha? Sendo que Ele vai multiplicar. É Ele que vai multiplicar. Não importa se era 2, se era 5, se era 10, se era meio pão, se era só uma cabeça de peixe. Ele vai multiplicar, ponto final, na verdade. Mas Ele pergunta para saber: quantos
Quantos que tem aí, você sabe? E muitas vezes Ele quer que você olhe ao redor, você veja o quão pouco que você tem, mas saber o quanto de disposição você tem de multiplicar esse pouco. E Ele quer que você olhe para os 5 pãezinhos e 2 peixes. Só para isso, para saber que é Ele que vai gerar resultado. Mas Ele quer saber se você confia, se você tem uma visão que Ele é capaz de produzir esse resultado, e você confia e você obedece a esse Deus, que é Ele que vai multiplicar, e não somos nós. O nosso trabalho, quando Ele fala, é vocês que vão ajudar as pessoas, é nós obedecermos a palavra de Deus, é nós praticarmos a palavra de Deus, mas no final quem gera resultado é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, é vocês que vão resolver, é você, Fátima, é você, Fátima, que vai resolver, é você, Sassá, que vai resolver. É como se tivesse, é você, Sassá, que tem que obedecer, é você, Clarice, que tem que obedecer, e você obedecendo, eu gerarei o resultado. Não é resultado nosso, é resultado de Deus. E é por isso que a gente tem que multiplicar a obediência. Porque muitas vezes, quando a gente não tem visão de Deus, o que Deus vai multiplicar? Se nós não temos nada, se nós não temos uma visão, se nós não acreditamos, se nós não temos uma visão que o nosso ministério pequenininho pode ser reproduzido por esse Deus grande, o que Ele vai reproduzir? Se você não acredita que o seu ministério pode ser o maior ministério da cidade, o maior ministério do país, porque você muitas vezes não tem a visão do Deus que você está servindo, e por isso você não planeja o seu ministério com essa visão, por isso você não vem para a sua igreja com essa visão, por isso você não honra os líderes com essa visão, e por isso você não faz o seu melhor, porque nós não temos essa visão. E o que Deus está esperando é essa visão, porque Ele não consegue reproduzir alguma coisa que não tenha visão. Ele só reproduz baseado no que você acredita. O que Ele vai reproduzir se você não acredita em nada? E o que Ele vai gerar de resultado se você não confia e você não é corajoso o suficiente? Muitas vezes Ele está esperando coragem para Ele começar a multiplicar, para Ele começar a dar resultados. Por isso é importante, irmãos, nós temos a visão correta e nós nos prepararmos. Assim como eu quero finalizar, assim como o apóstolo Paulo se preparou em Atos capítulo 17, ele diz assim: eu quero finalizar com o testemunho do nosso irmão apóstolo Paulo. Uma visão de um fariseu para agora uma pessoa que se envolve com pessoas. Em Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura, estude ela em casa, entenda o que é uma mudança de visão. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Muitas vezes a gente tem que se revoltar com as idolatrias que em volta da cidade. E aí por isso dissertava na sinagoga. Essa revolta que tem que ter na gente é quando a gente tem uma visão de Deus e vê que as pessoas não estão tendo a visão correta. Então por isso muitas vezes dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo com quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus a ressurreição. Então, tomando-se consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. E muitas vezes a gente tem pessoas com esse desejo ao nosso redor. Aí ele continua, versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros e resistentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ouvir as últimas novidades.
Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, eu tudo vos vejo acentuosamente religiosos. E muitas vezes a gente tem que ter essa visão de olhar ao redor e ser corajoso o suficiente de entender que as pessoas, muitas vezes, elas são religiosas e não têm Deus, e não têm a visão de Deus. E é isso que liberta as pessoas, essa coragem. Ao ponto de você enxergar a Deus, entender que é o verdadeiro Deus, faz com que você enxergue ao redor e ajuda as pessoas que não enxergaram a Deus, ao ponto de ter coragem de falar: você é um religioso. Porque passando, observando os objetos da vosso culto, versículo 23 eu estou agora, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E eu quero terminar com isso, irmãos. Como que você se prepara corretamente no povo? Como que você, com a visão de Deus, uma visão antigamente nossa, religiosa que nós tínhamos de Deus, assim como o apóstolo Paulo também tinha, um fariseu dentro do seu clube farisiótico, dentro do seu clã de mestre, do seu clã acadêmico, um dotado de ensinamentos de Deus, mas contudo vivendo uma visão religiosa sem ter a visão de Deus. Quando ele passa a ter uma visão de Deus, um encontro com Deus, quando a Bíblia narra que as suas escamas caíram dos seus olhos, ele passa a ter o entendimento do verdadeiro Deus. E ele começa a ter sentido na sua vida, e ele começa a ter coragem, ele começa a se envolver com pessoas, e ele começa a se envolver com cultura de pessoas, ele começa a ir atrás de pessoas, ao ponto de ir uma cultura completamente, uma cultura grega, de pessoas filosóficas que queriam descobrir algo. Tem essa sensibilidade, onde há pessoas que querem descobrir coisas, mas contudo não enxergar o verdadeiro Deus. Esse sentimento faz despertar Paulo a ir até pessoas, e muitas vezes é isso que nós precisamos. Muitas vezes o que nós precisamos, mediante uma visão de Deus, é sair do nosso clube, é sair do nosso nicho, é sair da nossa bolha, da nossa classe gospel, do nosso clube religioso, dos nossos amigos religiosos, e nós irmos atrás de pessoas, no nosso encontro de casais religiosos, da nossa igreja religiosa, do nosso grupo de WhatsApp religioso, nosso grupo de pastores religiosos, e nós começarmos a importar com pessoas, nós importarmos de se envolver com pessoas. O que você tem se importado com pessoas? Como que você tem se importado com pessoas? Como que a visão grandiosa de Deus faz você se importar com pouco? O que você tem se envolvido? Você tem investido? Muitas vezes a gente quer levar as pessoas a Deus, mas a gente não se envolve com pessoas. A gente tem que entender que primeiro, para a gente falar com as pessoas, a gente tem que entender o linguajar das pessoas, a gente tem que entender a cultura das pessoas, tem que entender a vida das pessoas, entender que uma cultura grega é outro estilo de religião, é outro estilo de pensamento, que primeiro você se envolve, primeiro você vai e depois você anuncia o Evangelho. E o que você tem para anunciar? O que nós temos para anunciar na vida das pessoas? O que você tem observado e aproximado o suficiente das pessoas para perceber o quanto que elas são ansiosas, o quanto elas têm problemas financeiros, o quanto elas têm problemas na saúde, o quanto elas têm problema conjugal, o que você tem para oferecer para essas pessoas? Qual é o Deus que você tem para oferecer para curar o problema dessas pessoas? E nós só teremos isso, irmãos, nós só teremos capacidade de produzir o talento no pouco, nós só teremos capacidade quando nós tivermos a verdadeira visão de Deus, uma visão correta, que Deus é grandioso, uma visão grandiosa de Deus.
visão desanimada, não uma visão pequena, uma visão muitas vezes fajuta, uma visão fraca, de criança, uma visão do verdadeiro Deus, aquela visão que mexe, aquela visão que faz você estar diante dele e temer ao ponto de você quiser fazer tudo diferente na sua vida e de querer levar isso para as pessoas. Por isso que a visão correta de Deus faz com que nós vivamos o melhor de Deus em qualquer situação, seja no pouco e seja no muito. O encorajamento é que você anuncia um verdadeiro Deus, e você anuncia um grande Deus, não importa onde você está, não importa se o seu ministério é grande, se o seu ministério é pequeno, se a sua igreja é grande, se a sua casa é grande, se a sua casa é pequena, importa ao Deus grande que você serve. Amém? Amém.